Olá, hoje eu quero conversar com você sobre as 5 etapas que um abusador emocional se utiliza para se aproximar de mulheres inteligentes, bem-sucedidas, que dificilmente acreditariam que entrariam em certas conversas de homens, mas que, infelizmente, muitas vezes se veem enroladas, atravessadas por uma sedução indevida e que vai custar caro. Então, como que funciona? Bom, a primeira grande fase, a primeira etapa que eu vejo é a etapa da sedução. Sabe aquela coisa assim, aquela pessoa que fala tudo que você quer ouvir, ele sabe exatamente perceber o que você gosta, ele fala que esperou por você a vida inteira, daí você se abre, comenta muitas vezes de relações anteriores que foram muito prejudiciais para a sua vida, ele se apropria desse conhecimento e vai se adaptando à sua vida. Então, por exemplo, se você falar, o meu relacionamento anterior, ele queria marcar coisas comigo, sempre se atrasava, nunca aparecia, esse tipo de coisa, ele nunca vai se atrasar. Ele vai marcar as coisas, vai chegar antes. Ele vai fazer questão de marcar as coisas com você e vai cumprir. Porque ele percebe que aquela vulnerabilidade que o parceiro anterior deixou ali, aquela lacuna, é justamente aquilo que ele tem que preencher para você se sentir segura. E ele é aquela pessoa assim que do início ao fim, ele, nessa etapa, né, da sedução, do início ao fim do dia, ele te manda mensagem, pergunta como é que você tá, ele te cuida, ele coloca a sua autoestima lá em cima, ele faz você se sentir uma rainha. Então essa é uma etapa de sedução, é aquela etapa que eu digo assim, que ele faz você ficar viciada nele, para daí ele ir para a segunda etapa. E essa segunda etapa é uma etapa bastante confusa para quem está perto, que é a etapa do isolamento. Porque ele começa muitas vezes a colocar defeitos nas amigas, começa a dizer que aquela amiga te inveja, que aquela não gosta de você, que aquele seu familiar é problemático. Então ele tem um discurso assim, nós dois contra o mundo, as pessoas invejam o nosso amor, ou as pessoas não me entendem como só você me entende, ou ninguém vai te cuidar como eu vou cuidar de você. Então às vezes alguém faz uma crítica, por exemplo, ao fato do casal estar muito fechado na bolha, ele fala, claro, eles nunca tiveram isso, eles não sabem o que a gente está vivendo, e com isso vai tendo um afastamento das pessoas que eventualmente poderiam avisar, né, você do perigo que você está correndo. E daí entra a terceira etapa, que é a etapa do controle. Ele começa a controlar você com a roupa, ele começa a controlar muitas vezes até os seus gastos, né? Porque a gente tem os abusadores emocionais, físicos e patrimoniais, né? Os emocionais começam com essa questão psicológica, os físicos, você sabe, é evidente, né? Tem muitas pessoas que chegam a extremos, né, de agressão. E o patrimonial é aquele que às vezes o abusador sequestra os bens da vítima, começa a monitorar o que ela gasta, ou se prevalecer, sabe? Aquele tipo de pessoa que sempre esquece a carteira, que a casa dele tá sempre em reforma, que ele não tem como te levar porque tá em reforma, ou ele tá em mudança, ou ele teve um problema, ele é sempre um coitado financeiro. Então esse abuso patrimonial é muito recorrente. Mas por isso que ele tem que controlar a vítima, justamente para essa vítima não poder conversar muito com as pessoas, não pegar uma outra opinião, né? E com isso a mulher muitas vezes vai se sentindo aparentemente, inicialmente cuidada, depois tolhida, mas fica um desconforto que ela não consegue identificar bem, porque afinal de contas ele acha ela maravilhosa. Então ele também às vezes faz aquele jogo assim, não usa essa saia, ela tá muito curta, e daí a pessoa diz, mas eu sempre gostei. Ai, mas eu te amo, não custa você fazer isso pra me agradar, né? Vai ficar todo mundo olhando pra você, os homens de repente vão mexer com você, eu não gosto. Ou seja, ele é ciumento e ele é controlador. E daí a mulher, às vezes, né, naquela paixão, naquela carência inicial que virou aquele afeto gostoso, vai cedendo. E ele vai percebendo, então, que o controle funciona. Daí vem a quarta etapa, que no meu entendimento, assim, é muito cruel, que é a desvalorização. Ele começa tudo, a frase dessa etapa, eu digo assim, que ela é incluída de vários mas, né? Aquela coisa assim, você é muito simpática, mas você dá muita abertura para os outros. Você é inteligente, mas falta tal qualidade em você. Sabe essa coisa assim? E de repente é aqui que a gente vê que começa a inserção bem forte mesmo do abuso mesmo.
sabe? Tanto do psicológico quanto do físico, que às vezes, né, o homem agride a mulher e diz, eu fiz isso, mas porque você teve tal atitude, ele justifica, ele pede desculpas e volta. Às vezes aquele momento fica aquele relacionamento vai e vem, é nessa etapa que a mulher percebe que a coisa não tá caminhando bem, mas ela tá tão viciada nesse homem que ela não consegue sair da relação. E daí fica aquele relacionamento ioiô. Você ganhou promoção, que legal, mas será que você vai dar conta? Então, assim, começam umas declarações meio perversas. A pessoa vai e daí volta, sabe? Então, é uma depreciação da identidade da vítima. É como se a autoestima dela fosse sendo esvaziada, até que ela realmente não tenha mais energia para reagir. Daí ele entra na quinta etapa, que daí dói muito, que é quando ele vê que a vítima está totalmente apaixonada e ele entra na etapa do descarte. E o que eu penso que é mais prejudicial disso tudo é que, além desse homem começar a ditar todas as regras e perceber que a mulher vai sim adaptando a coreografia dela à cadência dele, o prazer dele nem sempre é de fato em até controlar a mulher para que ela fique ao lado dele. Muitas vezes era só a conquista. E o mais difícil é que ele joga a culpa da relação não estar indo bem sobre essa mulher. Então a mulher fica assim, se sentindo péssima. Eu não tô te dando atenção porque você vive desleixada, você parou de usar suas saias curtas, o seu batom, que foi justamente o que ele fez lá na etapa 3, no controle. Eu traí você porque você é muito submissa no sexo, você faz tudo o que eu quero, perdeu a graça. Você ficou insossa, você era mais dinâmica no começo da relação. Ou seja, ele vai lá, ele tripudia, ele controla, e depois que ele consegue, ele joga isso na cara da vítima, culpabilizando a vítima, que foi ela que jogou a relação no buraco. E daí ele some, daí ele não dá satisfações, daí ele é cruel nos comentários, ele dita as regras, mas não anda. Então a gente tem que entender que é preciso perceber essa dependência. A cura existe? Existe. Muitas vezes você vai precisar, primeiro de tudo, dolorosamente reconhecer que talvez não seja a primeira relação abusiva que você teve com alguém, né? Como reconhecer uma dependência de um vício. Às vezes existe uma dependência de ser dependente, olha que curioso. Você procurar se cercar, se aproximar das pessoas que lhe amam, que lhe querem bem, né? Revincular com essas pessoas. Elas certamente, se gostam de você, vão ouvir os teus motivos do afastamento, vão entender que você se fragilizou, né? Quem gosta da gente dá uma oportunidade pra gente se aproximar, e elas poderão sim, essas pessoas que gostam de você, lhe ajudar. No segundo momento, buscar um tratamento, porque são tão devastadoras essas etapas que a pessoa fica pensando, nossa, eu sou tão inteligente, como é que eu não vi, né, que esse príncipe não era um príncipe, era um sapo, como é que eu me deixei levar? Então, aprender a reconectar realmente de volta com aquilo que você quer, ou descobrir, quem sabe, pela primeira vez o que você quer, reaprender a se cuidar, reaprender a gostar de si própria e, principalmente, a não se deixar levar muitas vezes pela carência, porque, infelizmente, esse tipo de abusador identifica muito facilmente aquela mulher que está um pouco mais carente, um pouco mais necessitada de atenção, um pouco ferida, machucada, sensível, e isso torna o caminho dele muito mais fácil, é claro, né? Não se sinta mal, você provavelmente não é a primeira a passar por isso, infelizmente não deverá ser a última, mas compete a nós todas avaliarmos isso juntas, né? Existem mulheres que fazem isso com homens, sim, mas em menor proporção, tá? Por uma série de motivos que a gente pode vir a conversar num novo vídeo. Espero ter contribuído com a sua reflexão de hoje. Se você estiver nessa situação, se você veio até esse ponto do vídeo, eu acredito que é porque o assunto lhe interessa e espero que ele tenha lhe ajudado, tá bom? Se você quiser pedir qualquer outro assunto, é só passar assim uma mensagem aqui para mim no Lígia Guerra _. Um abraço!